Programa Mulheres Empreendedoras. Oferecimento. Clube de Negócios. Mulheres Empreendedoras. Venha ser sócia. 44 99712 4838. Juntas somos mais fortes. Bolo da Madre. Rua Piratininga 127. Shopping Maringá Park. Shopping Mandacaru Boulevard. Kid Stock. Avenida Herval 720. 44 99924 1618. Márcia Cavalcante Contabilidade. Avenida Mauá 1308. Sobreloja Sala 3. 44 99989 8716. Shopping Mandacaru Boulevard. Um shopping ao seu lado, com mais do que você imagina. Avenida Mandacaru 277. Yes Coach. Faça dos seus sonhos seu objetivo. 44 99712 4838. SI Soluções e Investimentos. Fone 44 99882 3931. Siga-nos também no Instagram. Casa e Espaço Maringá, Móveis e Decorações. Avenida Brasil 4271. WhatsApp 44 99846 4719. Instagram @Casa Espaço Maringá. Renato Autoservice. Avenida Colombo 4161. Zona 7 Maringá. Fone 44 3226 4665. Aqui você está entre amigos. Olá, poderosas de plantão, sejam muito bem-vindas a mais um programa Mulheres Empreendedoras. Quero agradecer ao Estúdio VIP por mais essa linda produção que fizeram em mim, cabelo, estilo meio retrô, que eu adoro esse tipo de penteado, maquiagem também, bem marcante, tons de rosa, combinando com a minha roupa. Aquela equipe maravilhosa do Estúdio VIP, muito obrigada pelo atendimento VIP que vocês têm me dado todos os dias que eu vou lá me preparar para a gravação do programa. Super recomendo, mulheres. Estúdio VIP. E o endereço está aqui embaixo na telinha. E hoje nós temos o que, gente? Bolo da Madre. Para esquentar aí o seu final de semana, essa dica de bolo maravilhosa que você pode comer com a sua família, né, com as suas visitas, acompanhado de um cafezinho quentinho, de um chá, de um chocolate quente. Hoje a nossa dica é o clássico de cenoura. O de cenoura também tem, hoje nós trouxemos ele puro, mas também tem cobertura. Lembrando que o bolo da Madre, eles vendem a cobertura separada. E se você gostar da cobertura, você compra a cobertura. Se não, você compra ele purinho, assim, tradicional. Essa massa fofinha, gostosa e fresquinha e muito saborosa. Então, a nossa dica de bolo hoje para o seu fim de semana é o bolo de cenoura. E nós temos as lojas do Bolo da Madre na Piratininga, no Shopping Mandacaru Boulevard e no Maringá Parque. Então vai lá e garante o seu bolo. E também eles, lembrando que eles estão com a promoção do Café Melita, que você comprando um bolo, você ganha um pacotinho de café para acompanhar aí o seu bolo. Então corre lá e garante o seu. E também, gente, o destaque da semana. Quero falar para vocês sobre as nossas mulheres associadas do Projeto Mulheres Empreendedoras, que são destaque todas as semanas no nosso clube de negócios
de mulheres empreendedoras. Então, todas as semanas nós escolhemos uma das nossas associadas para ser o destaque da semana. E a gente está apresentando aqui no programa e também nas nossas redes sociais para ajudar a divulgar o trabalho dessas mulheres. E tem sido um sucesso esse destaque da semana, esse quadro aqui no programa e nas redes sociais. Elas têm gostado muito, têm dado ótimos resultados para essas mulheres que são destaque. Então, nós vamos continuar todas as semanas fazendo esse quadro. E a nossa empreendedora destaque da semana é a Valdete Scatolin. A Valdete, ela trabalha com produtos da Avon, do Boticário e da Natura. Sabe aquelas revistinhas que a gente compra em casa, que ela leva para você? Hoje também tem online, né? Ela também manda online para você, ou ela tem a revista impressa para você que gosta de folhear e escolher ali os seus produtos dessas 3 marcas. Então, é uma empreendedora vendendo as 3 marcas. E vamos prestigiar ela, seguir ela no Instagram e, com certeza, fazer pedidos com ela, comprar dela. Então, parabéns ao nosso destaque da semana, Valdete Scatolin. Nós vamos conversar agora com Márcia Cavalcante, que é contadora, e ela vai dar algumas dicas para a gente sobre planejamento tributário e alguns outros assuntos aqui que vocês vão conferir. Seja muito bem-vinda, Márcia, ao nosso programa Mulheres Empreendedoras. Obrigada pelo convite, estar aqui presente com você hoje e ter condições de falar um pouquinho, né, de contabilidade, falar um pouquinho de assuntos com as empreendedoras, com os empreendedores de uma forma geral. Sim, com certeza. E você é a melhor pessoa que eu conheço, pelo menos, para a gente estar falando sobre esse assunto, né? Eu sou mulher empreendedora em destaque, na verdade, na profissão contábil, porque eu sou empreendedora, né, feminina. Sim. E nós estamos trabalhando com mulheres empreendedoras, né? Isso mesmo. Então, a Márcia, ela é, né, além de ser uma mulher à frente da contabilidade, ela também é nossa associada das mulheres empreendedoras, está à frente desse negócio de contabilidade dela, né? E está aqui hoje para contribuir. Também é minha contadora, da minha confiança, que eu super recomendo para vocês. E ela vai nos ajudar hoje com um assunto aqui que às vezes a gente nem tem conhecimento, né, Márcia, sobre o que é o planejamento tributário. O que seria o planejamento tributário, né, para as pessoas entenderem melhor? Quando nós falamos de planejamento tributário, porque nós temos que fazer um planejamento antecipadamente, qual a faixa de imposto que a empresa está naquele momento, né, qual regime que ela se encontra. Então tem que fazer um planejamento com antecedência para que a empresa possa pagar o menos possível de tributos dentro da legalidade. Então quando a gente fala de planejamento tributário, é se planejar, verificar o perfil da empresa, o faturamento da empresa, qual o regime mais adequado, que nós temos aí alguns tipos de regimes. Por exemplo, o primeiro regime aí que as empresas sempre utilizam é o Simples Nacional. Porque o Simples Nacional, ele dá isenção da carga patronal, do INSS, do que teria que pagar sobre os funcionários, sobre o prolabore dos sócios, né? Então, o Simples Nacional, em primeiro momento, é o mais utilizado, que é um dos regimes aí que o governo colocou para contribuir com as pequenas empresas. O Simples Nacional, hoje, ele tem uma faixa de faturamento no ano de até 3 milhões e 600. Então, uma empresa que fatura, em média, 300 mil por mês, que chega até 3 milhões e 600, ela tem condições de ficar no Simples Nacional. Só que assim, tem várias formas de fazer uma análise para ver se é o regime mais adequado também, né? Mas vamos colocar assim por base uma empresa no comércio. De primeiro momento ela entra no Simples Nacional. Seria, em partes, ela começando seria o mais adequado. Porque ela pode iniciar com seu faturamento mensal 10, 20, 30, 40, 50 mil, que seja. Ela vai iniciar num regime que dá um benefício de menor carga tributária. E também ela vai ter a isenção do INSS, se ela tiver no anexo 1, no anexo 2, que o anexo 1 é comércio, o anexo 2 é para quem está no ramo de fabricação.
Então, dependendo da atividade que ela se encontra, é onde que vai entrar dentro do Simples Nacional, que nem prestação de serviço, entra no anexo 3 do Simples Nacional. Por que é importante nós falarmos até a questão do anexo? Porque cada anexo é uma faixa de imposto, vamos dizer assim, do Simples Nacional. Anexo seria o segmento. Seria, assim, o segmento que você está empresa. dentro do Simples. O anexo 1, comércio, o anexo 2, fabricação, o segmento, anexo 3, serviço. Aí o anexo 4 já entra outras atividades, como construção civil, advocacia. Anexo 5 entra outras prestações de serviços também, só que já são algumas atividades mais técnicas, né? Como, por exemplo, médico, dentista, algumas atividades que entram no anexo 5. Porém, existem algumas também artimanhas que podem ser feitas pela legislação de diminuir essa carga tributária. Então, o contador ele tem que conhecer da legislação para que possa estar colocando a empresa corretamente. E aí é importante o empresário ele saber no regime que ele faz parte. Porque, por exemplo, às vezes o empresário ele não sabe quanto ele paga de tributo. Ele pouco de vai abrindo a empresa, não sabe de nada, só abre, não se informa de nada, né? Então, eu acho importante assim, o contador conversar com o cliente, falar, ó, você é comércio, você vai ser tributado pelo anexo 1, que é do Simples Nacional, você vai começar com tantos %, você pode faturar até 300 mil por mês em média, só que se você chegar numa média dessa de faturamento, você já tem que se preparar para sair do Simples Nacional no próximo ano, se caso não exceder os 3 milhões e 600 dentro do ano, né? Então, eu acredito assim que o contador ele precisa dar essa pequena aula para o empresário. Porque o empresário ele não é somente vender, ele não é somente fazer da atividade dele, que seja uma prestação de serviço, que seja até mesmo comércio, né? Eu penso assim que o empresário ele tem que ter conhecimento de tudo que acontece, porque você ser um empresário, você ser um empreendedor, você tem que conhecer de várias áreas, não somente do que você faz. Você tem que conhecer um pouquinho de marketing, Com pessoal, certeza. um pouco de inteligência emocional, um pouco de oratória. Você tem que conhecer um pouco de finanças da empresa, finanças pessoais. Tem que ter um pouquinho de habilidade. Ah, mas eu não tenho. Eu não tenho. Então, assim, vai ter que aprender um pouquinho, fazer alguns cursos. Tem diversos cursos aí, até mesmo... Não é só sentar na cadeira e ficar mandando, tem que entender. Então, assim, né? é bonito ser empresário, é bonito ser empreendedor, não é questão de ser bonito, tem que ter um pouco de competência também. Sim, tem que porque aí você saber deixa o que você tá fazendo a ali, tua né? estabilidade, de repente você é um funcionário, isso aqui lá, eu quero empreender, quero montar uma minha empresa. Mas muitas vezes começa de forma despreparada e aí é onde que de repente a empresa não vai para frente. E aí, assim, poderia ter dado certo, mas você teria que começar com um pouco mais de planejamento. Um deles, a questão do planejamento tributário. E você, como contadora, né, você consegue fazer isso. Aí, daí a importância de se ter uma boa contadora ou um bom contador, né, te orientando, te acompanhando nesse processo. Né? Exatamente, porque assim, eu vou dar um exemplo. Uma empresa começou lá faturando 10, 15 mil por mês. Então, quando fatura 10, 15, 20 mil, ela não tem condições de ser MEI, porque o MEI é o microempreendedor individual, ele é bem pequenininho. A legislação abre assim, para o pequeno empreendedor mesmo. Então, eu já estou falando de um segmento acima do MEI, seria dentro do Simples Nacional. Simples Nacional é acima do MEI. É acima do MEI. Né? Então, assim, você já está no Simples Nacional, a empresa fatura aí 15, 20, 30 mil por mês. Aí seu faturamento começa a aumentar, um mês vai para 40, 45, daqui a pouco já começa a subir, você não tem um planejamento. O que vai acontecer? Você tinha uma alíquota de imposto que você pagava X, e aí, conforme vai subindo o faturamento, o imposto também vai aumentando, de acordo com a faixa de faturamento. E aí você não tem conhecimento, e aí você não coloca no teu custo, digamos. Você não repassa isso no teu custo. O que vai acontecer? Vai impactar no teu lucro. E se você não conhecer disso e não tiver o conhecimento adequado, com antecedência, o que vai acontecer? Vai mexer no teu capital de giro, a tua empresa vai entrando em dificuldade, tipo, você vai trabalhar, vai vender, vai entregar produto, vai atender cliente, aquele fluxo enorme, só que você não está tendo lucro adequado. Você tira lá sua retirada, você paga seus fornecedores, mas vai chegar numa hora assim, nossa, mas eu pago aluguel, pago fornecedor, não está sobrando dinheiro para a empresa. Ô, Márcia, e é importante dizer que esses impostos, eles têm que ir no custo do produto, né? O imposto vai na precificação, é no custo do produto. Então, para você conseguir chegar num preço de venda, você tem que colocar os tributos, quanto que você tem de folha de pagamento, quanto que você vai ter de retirada, quanto que você tem de despesas gerais, que seja aluguel, luz, água, tudo que você tiver de despesas, copa e cozinha, papelaria, hoje está usando muito marketing,
tudo ligado à questão de marketing, né? Tudo que você for fazer, você tem que colocar no teu custo. Inclusive online, né? Impulsionamento Online, de tudo. internet. O que você paga, né, de Google, Instagram, você tem que colocar isso na precificação, como você comentou. E aí, dentro dessa precificação, que é fazer o preço de venda, você vai ter que também ter a lucratividade. Eu quero ter 10% de lucro líquido. Quando a gente fala lucro, é líquido. Já tirando imposto, já tirando prolabore, já tirando funcionário, aluguel, tudo. Eu quero 10% de lucro, ou 5%, ou 15%, ou 20%. Depende do segmento de cada um. Tem segmentos que consegue colocar 10%, 20%, 30% até mais de lucro. Vai depender do segmento. Então, aí você coloca aquele lucro, ele já está no preço de venda. É o lucro líquido, que realmente aquilo vai começar a sobrar dentro da tua empresa. Aí o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu vou investir na própria empresa, porque é o correto. Eu vou melhorar minha fachada, vou aumentar meu marketing, no caso marketing digital, né, o impulsionamento no Google, né? Eu vou abrir alguns novos produtos, então você tem que investir. Vou abrir uma filial. Vou abrir uma filial, vou abrir um outro tipo de atividade. Então você tem que pegar o giro que a empresa está tendo e fazer o que você quiser de investimentos na tua empresa. Agora, se você não fazer esse investimento, começar a gastar esse valor na vida pessoal, começar a tirar ou não que é o que muito acontece, né? Muito acontece, mas assim, não ter uma organização nas contas, gastar mesmo até pela empresa de forma desnecessária, contratar funcionários sobrando, ocioso, comprar matéria-prima de forma errada, que aí dá desperdícios. O que seja uma administração errada, isso vai impactar no resultado. Vai chegar uma hora que você fala assim, nossa, mas eu trabalho e não está sobrando lucro. Aí, assim, o que teria que fazer? Teria que ter um profissional, digamos, de conhecimento. Poderia ser um contador, poderia ser qualquer, na área do administrador também, qualquer profissional que tenha conhecimento. Né? E aí, sentar e verificar os números. Né? Então, quando nós estamos falando de planejamento tributário, é justamente para você colocar o tributo, os impostos corretamente dentro do preço de venda, porque sua empresa pode começar a crescer e você vai pagar imposto a mais. Conforme vai aumentando, você tem que corrigir no seu preço de venda. Eu já tive exemplos de empresários que não tinham esse conhecimento e quando foi ver, falou assim, nossa, eu estou perdendo, porque eu não tenho não estou colocando adequadamente o imposto para repassar para o cliente, né? Então, é importante você fazer o planejamento. Também, assim, você tem conhecimento de... Dependendo do produto que você vende, você tem que pagar um imposto de produto que é importado, até mesmo a questão da substituição tributária, que hoje está muito comum, né? Tem muitos produtos que têm substituição tributária, nós falamos da questão da ST. Então, esses tipos de tributos você tem que também colocar no teu custo, que na verdade você paga sobre a compra. Você comprou a matéria-prima, você já está pagando. Então, isso tem que estar no teu custo. E ainda você tem que pegar o teu preço de venda, que é o que você vai vender lá para o varejo, digamos, ou no atacado, e você colocar também essa alíquota do imposto, que seria aí da faixa que a tua empresa tiver dentro do Simples Nacional, né? Se for dentro do Simples. Então, essa parte aí de planejamento tem que ser feito com muita cautela, digamos, com algum consultor de finanças, ou um contador, um administrador. Algum profissional que consiga verificar se o seu preço de custo está corretamente, se o preço de venda está corretamente, porque é daí que vai gerar de forma positiva ou negativa o sucesso, digamos, da sua empresa, né? Porque se você não tiver uma boa gestão, aí depois você não sabe para onde que está indo o dinheiro. Você vai colocar um funcionário, você tem que supervisionar o funcionário, se está saindo corretamente. Nós, geralmente, aí, que somos, no caso, o empreendedor, nós acabamos sendo comercial, tendo que entrar no marketing, principalmente a parte do comercial, porque se você não tiver cliente, você não vende. Então, geralmente, o empresário, ele fica ali, né, naquela parte das vendas, ele que traz a clientela para poder comprar da empresa. Então, às vezes, fica tão envolvido nisso e não acompanha as finanças, os resultados, não acompanha em treinar os colaboradores. Então, eu falo assim, que o empresário, ele tem que fazer tudo um pouco. Principalmente quando ele começa, que não tem funcionários, ele tem que ir na fila antigamente tinha lotérica, não sei se hoje ainda costuma ter lotérica, é tudo digital, né? Mas quantas vezes eu fui na fila da lotérica, já direto na prefeitura, banco, quando eu comecei, eu fazia de tudo um pouco. Então, o pequeno empresário, ele faz de tudo um pouco. Porque você não consegue ter funcionário para tudo, né? Então, assim, aí você vai crescendo, então você tem que lembrar quando você era pequeno. Mesmo que você tenha funcionário para tudo, você tem que saber
o que seu funcionário está fazendo para saber se ele está fazendo certo ou não. Se você não entender um pouquinho daquele assunto, como é que você vai saber se o seu funcionário está fazendo certo ou não? Né? Então é importante, mesmo você tendo funcionários, saber um pouquinho de cada coisa. Mas esse é o papel do empresário, né? Do líder, né? Ele tem que estar ali na frente da empresa, puxando, trazendo a clientela para dentro da empresa, para as vendas, mas ele tem que estar supervisionando a equipe, as finanças e assim sucessivamente. Né? E hoje nós temos muitas ferramentas na internet, né? Cursos online, digitais, existe uma possibilidade gigante, imensa, de você conseguir aprender as coisas. Nós temos até a questão do Sebrae, né? O Sebrae tem uns consultores que estão ali para dar várias aulas nesse sentido, sabe? De contribuir com o resultado da empresa. Temos que parar, que seja meia hora, 1 hora na semana ou 2 vezes na semana para poder analisar os números, né? Porque senão não é só vender, como você falou, não é só vender, e aí você não sabe o que está acontecendo, porque às vezes você está tendo um giro de numerários, digamos, de números, né? Ali de movimentações no banco, compra de matéria-prima. Você está tendo aquela movimentação dentro da empresa, registrando funcionário, dispensando funcionário, ou mantendo funcionário, mas você não sabe se a empresa está dando lucro. Então, quando você apura, você consegue ver o resultado da empresa. É onde que o planejamento tributário impacta, né? É verdade. Então, gente, tá aí a importância de vocês terem uma boa profissional, né, de contabilidade para te orientar nessas questões. Tá aqui, nós conversamos com a Márcia Cavalcante, que é contadora, especialista. Ela realmente cuida das empresas, dos clientes delas com muito carinho, com muito profissionalismo. E o contato dela tá aqui. Vocês podem entrar em contato com ela se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem marcar, agendar um horário com ela. A gente super recomenda essa profissional maravilhosa e eu quero te agradecer, Márcia, por você ter contribuído com este assunto, né, tão enriquecedor e importante para as nossas empreendedoras que estão nos ouvindo. Muito obrigada pela sua participação no programa. Eu agradeço realmente a participação e fico aberta a dúvidas que tiverem esse assunto. Pode ser que não seja um assunto tão simples, né? Realmente, às vezes não é simples. Mas por isso tem que ter um bom profissional, né? Se tiver um bom profissional, que seja de contabilidade, como a Gô comentou, né? Agora, eu acredito assim que esse profissional ele possa auxiliar, né? Pode também dar orientações, fazer reuniões, conversar e ajudar você também a crescer, né? Sim, com certeza. E agora eu quero falar para vocês, mulheres poderosas que estão aí nos ouvindo, dar uma dica de carreira. Vocês sabem que eu sou especialista em carreira, que eu sou mentora de mulheres e eu oriento vocês nas suas carreiras profissionais, aonde vocês mais precisam, na área ali, naquele pedacinho ali que você está tendo dificuldade, a gente vai detectar aonde está a sua dificuldade e te ajudar. E eu recebo muitas perguntas, gente, no meu direct, tem muitas dúvidas de mulheres que estão em casa, que nunca trabalharam ou que pararam por um tempo e querem retomar o mercado de trabalho para fazer uma renda extra, ou que se divorciaram e agora têm que trabalhar, né, para ajudar aí a criar os filhos e não sabem como iniciar um negócio. Então, eu quero dar algumas dicas para vocês. A primeira dica é que você não fique olhando para as pessoas que estão fazendo sucesso, tá? Você não pode ficar olhando assim, não para as pessoas que estão fazendo sucesso, assim, se espelhando em muitas pessoas. Por quê que eu estou dizendo isso para vocês? Porque você, a primeira coisa que você tem que fazer quando você quer iniciar um empreendimento, seja da sua casa mesmo, começar em casa, trabalhando em casa, ou seja, começando realmente, colocando um ponto comercial ou uma empresa, a primeira coisa que você tem que descobrir é qual é o seu maior talento. É isso mesmo. Por quê? Porque um negócio, ele só dá certo quando a gente faz com muito amor, com muita dedicação. Tá? A base da receita para um negócio dar certo é amor ao que você faz.
E não tem como você ter amor ao que você faz se você olhar para alguém que está fazendo sucesso de uma área, um segmento aí, que você não goste, que você nunca curtiu, que nunca imaginou fazer isso. Então, você vai escolher porque outra pessoa está fazendo sucesso? Está errado. Primeira receita para o sucesso é você descobrir o seu talento profissional. De repente, você é uma boa cozinheira, você tem, porque quando a gente é dona de casa, gente, nós temos milhões de talentos. Tem mulheres que falam assim, mas eu não sei fazer nada. Sabe, se você administra o seu lar, você já sabe fazer muitas coisas, tá? Das habilidades do lar ali que você tem, podem surgir muitas empreendedoras, muitos segmentos, muitas carreiras, tá? Personal organizer. Se você é uma boa organizadora de lar, você pode ser personal organizer, organizar a casa de pessoas que não estão conseguindo se organizar, Se você cozinha bem, você pode ser uma boleira, você pode fazer marmitas fit, tem uma imensidão de possibilidades que você pode criar através dos seus talentos, daquilo que você ama fazer. Então, foca nisso. Olha para você, observe o que você mais gosta de fazer, qual é o seu maior talento, no que você realmente é boa. E é por aí o caminho que você tem que seguir. Aí, como que você vai dar prosseguimento a isso? Poliana, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro. Muitas vezes quem está precisando trabalhar para ter uma renda melhor, às vezes não tem como começar. Então, o que você precisa fazer? Você vai fazer com o que você tem. Foi assim que eu comecei lá atrás. Se vocês forem no primeiro programa, vocês vão ver a minha história lá. Você vai começar exatamente com o que você tem, tá? E é desse jeitinho que você vai começar, você vai dar o primeiro passo. Se é na cozinha, você vai fazer os primeiros pratos, Se é como personal organizer, que foi uma dica que eu dei, Você também vai fazer usando a internet, o que você tem. Você vai fazer e vai começar. O importante é você começar, porque a partir daí, você fez o primeiro trabalho, você já vai gerando uma renda, um lucro para fazer os próximos e ir aumentando isso daí, tá? E a outra dica, a última dica que eu vou te dar aqui, para você que quer começar esse novo negócio, é você ter foco e determinação. Sem isso também não vai para frente. Focar. Foco, o que significa? Você focar naquilo que você está fazendo. Não adianta você ficar fazendo um monte de coisa, você querer, se você vai para o ramo de cozinha, eu vou fazer salgadinho, eu vou fazer bolo, eu vou fazer docinho, eu vou fazer marmita. Não adianta, você tem que ter foco. Então, focar em uma coisa, para você fazer bem feito esse determinado segmento aí que você escolher, você fazer bem feito. Para isso é preciso ter foco e determinação para que você continue esse trabalho e para que cresça, Porque você não quer só fazer um bico, fazer aí trabalhar um tempo e parar. Todo mundo começa um empreendimento para quê? Para crescer, para ser uma grande empresa. Então, a gente começa pequeno, mas a gente pode ser grande. E para ser grande, o que a gente precisa? Determinação. Então, a última dica, foco e determinação e segue teu sonho, que vai dar certo. Acredite nisso, porque vai dar certo. E agora, eu quero deixar aquele pensamento para vocês, que eu sempre deixo, Todo final de semana eu estou deixando um pensamento aqui motivacional, para te inspirar, para você, tocar os seus sonhos para frente e ver que a vida pode continuar. É o seguinte, que a sua fé seja sempre maior do que os seus medos. É isso mesmo. Tenha fé. Deixa o medo de lado. Se tiver com medo, vai com medo vai com medo mesmo. Força, foco, fé e determinação. É isso que eu desejo
para você, mulher poderosa, que está aí nos ouvindo. E nós chegamos ao fim de mais um programa Mulheres Empreendedoras. E eu agradeço você que esteve aí nos ouvindo, nos assistindo, né? Muito obrigada pela tua participação. E eu te espero na semana que vem, no próximo programa, no mesmo horário. Um beijo bem grande no coração de todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.